Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Diz assim a palavra de Deus: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Vamos orar. Bendito, glorioso e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos aqui nesta manhã como tua família, teu povo aqui na terra. Que privilégio magnífico, que responsabilidade tremenda, Senhor, sermos chamados de filhos do Senhor e filhas do Altíssimo, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, morada do teu Santo Espírito. Senhor, invocamos a tua presença sobre as nossas vidas, o restante desta manhã, deste dia de culto, e por essas semanas que consagramos, Senhor, para meditarmos melhor sobre o que significa ser a tua igreja aqui na terra. Quais são os nossos direitos, os nossos deveres como povo de Deus. Ó Senhor, faz-nos crescer e amadurecer como membros desta parcela do teu corpo, que saiamos daqui desafiados, encorajados, renovados e capacitados, Senhor, para honrarmos os votos que assumimos com o Senhor e com a tua igreja nesta terra. Abençoe, Senhor, as minhas palavras, que elas sejam fiéis à tua santa palavra. Abençoe a todos nós para que possamos ouvir a tua voz falando-nos nesta manhã. Para o louvor da tua glória te pedimos, em o nome de Cristo Jesus. E que o povo de Deus diga amém. Amém. Podemos sentar. O que é uma igreja saudável? Você saberia descrever as marcas e características de uma igreja com saúde? Pensando sobre esta igreja, a nossa igreja, você diria que esta é uma igreja saudável? Não perfeita, mas saudável e crescendo em saúde semana a semana? Aliás, só por curiosidade, o que mais chamou sua atenção nesta igreja? Por que você está aqui hoje? Nesta igreja e não em outra? O que mais te cativou? O que mais te chamou a atenção? Foi a localização estratégica? Foi o acesso facilitado, o estacionamento amplo? Será que foi o prédio bem acabado, os jardins bem plantados, o chafariz funcionando? Será que foram as pessoas que te receberam na porta nesta manhã com um sorriso, com um aperto de mão, com um abraço? O cuidado com que você, a sua família, seus filhos foram acolhidos aqui, as dependências para os bebês, para as crianças, o currículo, todo o material preparado para a instrução dos pequeninos, mas também dos jovens e adultos aqui, os anciãos, na escola bíblica. Será que foi um ambiente reverente, bem iluminado, bem refrigerado? Agora temos bancos forrados, mais aconchegante ainda. Será que foi a liturgia alegre, mais reverente, fervorosa, mais equilibrada? Será que foi a pontualidade do encontro? Este culto começou na hora e tem hora para terminar?
Será que foi a reputação do nome desta denominação ou do nome dos líderes desta igreja? Será que foi a orientação teológica, doutrinária desta casa? Afinal de contas, essas coisas chamaram a sua atenção ou não importam? Ou será que algumas delas importam mais que as outras? Quais são os critérios que usamos para definir se esta é uma igreja saudável ou não? Para nós, para a nossa família e para os nossos amigos. Nós temos que fazer esta pergunta, meus irmãos, porque em uma época em que vemos tanta variedade na igreja, não é verdade? Há igrejas para todos os gostos e de todos os tipos. Há igrejas das mais tradicionais às mais contemporâneas. Há a igreja das mais formais às mais informais. Das mais resistentes às mais receptivas à cultura. Das mais homogêneas, que só tratam de um público específico, só de jovens, ou de um tipo de jovens, ou um tipo de profissional, das mais heterogêneas, e hoje o culto foi bem heterogêneo, crianças, jovens, adultos, anciãos, todo mundo participando junto. Temos igrejas das mais firmes e contundentes na definição da fé, até as mais lenientes, que dizem que não, temos que ser mais acolhedores, não tão taxativos em questões de fé, de prática e de ética cristã. Então, com tantos tipos de igreja por aí, ditas evangélicas, como nós sabemos quais são as saudáveis e quais não são? Quais são os critérios que usamos e devemos usar? E será que os critérios que a nossa cultura tem usado para medir a igreja, e pasmem, que a própria igreja tem usado para medir a sua saúde, será que estes são os únicos ou os melhores critérios disponíveis? Critérios como o tamanho de um prédio, o tamanho do povo reunido ali, o tamanho do patrimônio, das riquezas ali acumuladas, o orçamento da igreja, seus programas, se tem programas para todas as faixas etárias, para todos os grupos, casais, homens, mulheres, anciãos, popularidade da igreja, aceitação na cultura e uma marca cada vez mais importante nos ciclos de hoje, penetração na mídia. Essa igreja está na TV? Está na internet? Está na rádio? Está sendo ouvida? Está sendo vista pelos homens? Será que estes são os únicos critérios, ou até mesmo os melhores critérios para definir a saúde da igreja? Meus irmãos, apesar destes critérios que eu citei serem muito influentes e exercerem uma pressão cada vez maior sobre a organização e a vida da igreja evangélica no Brasil, é importante saber, à luz do que nós acabamos de ler em Atos capítulo 2, que a igreja nem sempre foi medida e conhecida pelos seus números, pela sua popularidade, pelo seu poder aos olhos dos homens. O texto de Atos capítulo 2, que nos fala sobre o nascimento da igreja, o dia em que a igreja nasceu, por assim dizer, no dia de Pentecostes, é um importante lembrete do que mais chamou a atenção de Lucas, o autor deste texto, inspirado e guiado pelo Espírito Santo. E o que mais chamou a atenção dos cidadãos em Jerusalém sobre aquela igreja. Olhe para o texto comigo. Mantenha a Bíblia aberta em Atos, capítulo 2. E o que Lucas menciona aqui? O que mais lhe chamou a atenção sobre aquela igreja e das pessoas que estavam em Jerusalém? Ele menciona coisas como a dedicação daquelas pessoas ao ensino dos apóstolos. Um povo que tinha fome e sede da palavra, desejo por conhecer a doutrina pregada e ensinada pelos apóstolos, a dedicação daquele povo à comunhão, a comunhão amorosa, generosa, sacrificial entre aquelas pessoas que não só frequentavam um templo, mas frequentavam as casas uns dos outros, repartiam seus bens na medida em que pessoas passavam necessidade. Ele menciona a dedicação da igreja à adoração.
fervorosos na oração, louvando a Deus com alegria e sinceridade de coração, mas também com temor. Veja só, alegres e ao mesmo tempo reverentes, sérios sem serem sombrios e alegres sem serem irreverentes, e vendo a ação do poder de Deus ali, sinais e maravilhas sendo feitos por intermédio dos apóstolos. Lucas menciona a dedicação daquele povo ao serviço mútuo e também a um testemunho fiel do Evangelho, tanto que o texto termina dizendo que diariamente pessoas eram salvas, eram acrescentadas por Deus àquela comunhão. Dê um passo para trás e pense sobre essa igreja. Não é à toa que ela chamou tanta atenção das pessoas em Jerusalém no primeiro século, e não é à toa que pessoas queriam participar desta igreja. Afinal de contas, quem não ficaria admirado em ver um povo instruído, devoto, amoroso, generoso, hospitaleiro e íntegro em ação? Você não gostaria de participar dessa igreja? Você não gostaria de trazer a sua família para pertencer a um povo assim? Nós temos aqui o retrato, meus irmãos, o primeiro retrato, e eu creio que um dos mais equilibrados e completos do que é uma igreja saudável. Não uma igreja perfeita, ela não existe. Se nós tivéssemos tempo para avançar na leitura, veríamos que a igreja de Atos dos Apóstolos não era uma igreja perfeita. Tinha pessoas como Ananias e Safira, tinha pessoas como Simão Mago, pessoas que também foram incluídas na igreja, mas que depois se revelaram pessoas que não eram na comunhão. Não existem igrejas perfeitas, já ouvimos isso aqui. Ela deixa de ser perfeita assim que eu e você entramos por essas portas. Mas isso não quer dizer que devamos nos contentar com uma igreja infiel, enferma, desequilibrada. Há critérios, e os critérios estão aqui na palavra de Deus. Nosso desafio hoje e nas próximas semanas será de avaliar esses critérios, de conhecê-los, de examinar a fundo cada uma dessas marcas de uma igreja saudável. Mas por onde nós começamos? Ou qual marca devemos mencionar primeiro? Deixe-me fazer a pergunta de outra forma. Qual dessas marcas que nós mencionamos e que Lucas citou no texto mais chamou a sua atenção? Mais saltou aos seus olhos? Seria a hospitalidade daquele povo em tempos de tanto isolamento, tanta frieza social, ainda mais aqui no Recreio, todo mundo vivendo atrás, de portões fechados, grades erguidas, segurança 24 horas, cada um no seu canto, nenhum vizinho incomodando o outro. Vemos aqui o retrato de uma igreja envolvida na vida uns dos outros, frequentando as casas uns dos outros, abrindo a despensa para alimentar outros irmãos da igreja. Foi isso que chamou a sua atenção? Talvez a ousadia e a coragem desta igreja em proclamar o Evangelho em tempos em que política e religião não se discutem, cada um tem a sua. Mas aqui vemos um povo contagiante, um povo contagiando pessoas com a pregação da verdade. Talvez isso tenha te chamado a atenção. Ou talvez o fervor da adoração deste povo. Eles eram comprometidos, todo dia se reunindo, sempre estando na presença de Deus com alegria e sinceridade de coração. Foi isso que mais te chamou a sua atenção? Eu creio que todas essas coisas devem ter chamado a nossa atenção, mas uma coisa chamou mais a atenção de Lucas do que todas as demais. E qual foi? Qual foi esta coisa? Ora, é a primeira coisa que ele menciona. Porque não só o que Lucas incluiu, mas a ordem em que ele incluiu os fatores é importantíssimo. E o que ele destaca primeiro, como de primeira importância? O que diz o versículo 42? Eles se dedicavam ao ensino. Não é a primeira marca que as pessoas procuram hoje em dia numa igreja. Querem saber primeiro se o berçário está limpinho, se tem acesso fácil, se tem programas para todas as faixas etárias, se o pastor é um homem de bem. Todas essas coisas são importantes, mas todas elas têm o devido lugar?
primeira coisa que chamou a atenção de Lucas e que deve chamar a nossa atenção é que a igreja se dedicava ao ensino da palavra. Eles eram devotos e fervorosos na doutrina. Por quê? Por que que esta marca é a mais importante dentre todas as marcas de uma igreja saudável? E eu creio que a resposta seja muito simples e muito clara no próprio texto que nós lemos. Pergunta: como esta igreja nasceu? O que Lucas relatou versículos antes, no capítulo 2 do livro de Atos. Como é que aquelas 3.000 pessoas, antes vindas de tantos cantos diferentes da terra, de repente permaneceram unidas no mesmo lugar, com o mesmo propósito? Elas ouviram o quê? Pedro pregando a palavra. Foi a palavra, o evangelho pregado por Pedro que trouxe a luz, que deu a luz à igreja. Tanto que os reformadores protestantes diziam que a igreja nada mais é do que a criação da palavra de Deus. Isso aqui que nós estamos vendo é fruto primeiramente do poder da palavra de Deus. A palavra de Deus confrontando, salvando e transformando vidas e unindo-as em um único lugar. A igreja nasceu da pregação da palavra, mas a igreja também cresceu por meio da palavra. Ela não só ouviu o evangelho, como sugere o versículo 42, essas pessoas continuaram se reunindo para entender melhor a palavra que tinham recebido. A palavra criou a igreja e a palavra sustentou a vida daquela igreja. E mais, conduziu a igreja em toda a sua vida. Porque a pergunta é: como é que aquele povo saberia louvar a Deus se não houvesse uma palavra para instruí-los? Como eles saberiam como viverem uns com os outros? Por que se importarem uns com os outros? Por que compartilharem suas casas, seus pertences, seu tempo, seus talentos, se não fossem instruídos pela palavra? E como é que outras pessoas poderiam ser acrescentadas àquela igreja se não fosse pelo compartilhamento da mensagem do evangelho? Então vemos aqui algo extraordinário. A palavra de Deus foi a fonte, o fundamento e o fio condutor da vida da igreja. A palavra foi a fonte de vida, foi o que deu a luz à igreja. Serviu de fundamento, de base, de sustentação para todas as demais áreas da sua vida, sua adoração, comunhão, serviço, testemunho. E foi o fio condutor, aquilo que unia todas as demais dimensões da vida da igreja primitiva. Este é o padrão que encontramos aqui, a primazia da palavra de Deus. E este não é um padrão novo em Atos. Aliás, é um padrão que percorre toda a Bíblia. Lembre-se de Gênesis 1 e 2. Como Deus criou todas as coisas? Deus falou. Pelo poder da sua palavra, Ele criou. E não só criou, como deu ordem. Ordenou os dias. Separou as esferas da terra, céus, terra seca e terra coberta de águas. Povoou estes ambientes e deu ordens específicas à sua criação especial, a raça humana. Deus criou o mundo pela palavra, Deus ordenou o mundo pela palavra e sustenta tudo pelo poder da sua palavra, desde a criação. Lembre-se também do povo de Israel. Como este povo nasceu? Deus falou, Deus chamou Abraão e lhe fez promessas. Aos descendentes de Abraão, no Egito, Deus os chamou e enviou Moisés com uma palavra para tirar Israel do Egito. E uma vez no deserto, Deus os sustentou e os guiou pela palavra. Quando este povo ouvia e obedecia a palavra, ele era abençoado. E quando este povo virava as costas para a palavra, era amaldiçoado. A vida de Israel, seu nascimento, sua permanência e sua destruição se deu pelo poder da palavra.
Assim como foi na criação e assim como foi na vida de Israel, assim será e é de fato na vida da igreja. A palavra tem a primazia. Porém, será que a palavra de Deus ainda tem a primazia em nossos tempos? Pastor, nós estamos no século 21, pastor. Nós somos pessoas iluminadas, instruídas, sofisticadas. Nós sabemos que os tempos mudaram, pastor. Nós não podemos dizer coisas hoje que a igreja disse há 2000 anos. Nós não podemos defender as mesmas coisas. Afinal de contas, pastor, estes são tempos plurais, tolerantes, inclusivos. Vivemos nos tempos do pluralismo e do inclusivismo religioso, que dizem o seguinte: todos os caminhos levam a Deus. Quantos já ouviram isso? Todos os caminhos levam a Deus, pastor. O meu amigo, minha amiga, meu parente, meu vizinho, meu colega, nós não podemos mais ouvir um livro chamado Bíblia que diz que só existe um caminho para Deus. Isso é conversa de homens. Homens que não tinham a instrução que nós temos hoje, que não tinham acesso à cultura, à informação, aos meios de comunicação que nós temos hoje. Hoje vivemos tempos de relativismo moral. Não existe um único caminho para Deus e não existe um único caminho para viver. O que é certo para mim talvez não seja certo para você, o que é errado para mim talvez não seja errado para você. Você decide, você escolhe, você define a sua vida. Você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade, e não conversaremos sobre o assunto. Quantos já estiveram numa conversa dessa natureza? E nós vivemos tempos de tolerância. Temos que ser tolerantes, pastor. Essa conversa de verdade absoluta, não. Quem somos nós? Quem sou eu para julgar a fé dos outros, de pessoas sinceras, de pessoas devotas, que não veem como eu enxergo, não cultuam a Deus como eu cultuo, mas eu vejo a sinceridade, eu vejo o sentimento religioso dessa gente. São pessoas de bem, pastor, são pessoas com cultura, com instrução. Como é que nós podemos dizer, com a palavra de Deus, que se essas pessoas não se renderem a Jesus, elas vão para o inferno? Não, pastor, não pode. Não pode ser assim, pastor. O mundo tem minado cada vez mais a confiança da igreja na palavra de Deus. Pouco a pouco, os ventos e as ondas de mudança da nossa cultura têm minado os nossos alicerces. E como igreja, não digo como igreja local, mas como igreja brasileira no mundo ocidental livre, nós nos tornamos um povo frouxo, um povo sem convicção, um povo maleável, flexível, para não incomodar, para não confrontar, para não azedar relacionamentos e amizades. Nós nos recuamos, nós nos calamos e dizemos: quer saber, eu vou viver a minha fé e não vou incomodar a fé dos outros. Nós perdemos a nossa fibra, nós perdemos a nossa convicção de que este livro aqui que temos em mãos, você o trouxe consigo? Espero que sim. Este livro, e somente este livro, é a palavra de Deus. Deus só nos fala por meio destas páginas e não por meio de outras vozes e outras revelações. Esta é a escritura sagrada, a palavra inspirada por Deus. E é justamente por não crermos mais assim e por não proclamarmos mais isso que a igreja está no estado em que está. Fala-se muito no escândalo do comportamento evangélico, que nós não vivemos de maneira diferente que os demais na nossa sociedade. Há uma razão muito simples para isso. Sabe qual é? A Bíblia diz: o povo padece por falta de conhecimento das Escrituras.
A igreja divorciou-se da palavra de Deus, e por não confiar mais na Bíblia como a palavra de Deus, ela está sujeita a qualquer revelação, a qualquer autoridade, a qualquer um que tenha um pouquinho mais de carisma, de personalidade, para nos dizer o que devemos crer e como devemos viver. Se nós quisermos ver mudanças radicais e profundas na vida da igreja, na maneira como os crentes trabalham, se vestem, gastam seu dinheiro, investem seu tempo, criam seus filhos, aproveitam o seu domingo, investem as suas vidas, só há um caminho, é o caminho da palavra de Deus. Foi o caminho que os nossos pais na fé trilharam há quase 500 anos. Adentramos o mês de outubro, e outubro é o mês da Reforma Protestante. Daqui a mais 2 anos celebraremos 500 anos daquele marco em que, quando Martinho Lutero convocou a igreja a uma reforma, uma reavaliação dos seus caminhos. E qual foi o brado dos nossos pais da reforma? Voltemos às Escrituras, voltemos à fonte, voltemos a ouvir o que Deus tem a dizer, e não o que os homens pensam sobre Deus, sobre a vida cristã, sobre a fé. Aliás, é muito curioso notar que há 500 anos, às vésperas da Reforma Protestante, havia um lema defendido por Roma, pela Igreja Católica Romana e pelo Bispo de Roma, o Papa. O lema era este, em latim: Semper idem, que quer dizer o quê? Sempre o mesmo. Sempre o mesmo. As mesmas crenças, os mesmos cultos, nós vamos defender o que nós sempre fizemos e como sempre pensamos, e ninguém pode discordar de nós. Mas a Reforma Protestante ofereceu um outro lema, e um lema muito mais saudável. O lema é este: Ecclesia reformata semper reformanda secundum verbum Dei, que quer dizer, a igreja reformada está sempre se reformando segundo a palavra de Deus. E o dia que acharmos que já chegamos lá, que não há mais nada para mudar, não há nada a mais para reconsiderar o nosso culto a Deus, na nossa comunhão, na nossa conduta neste mundo, então há algo de seriamente errado conosco. Abandonamos o caminho da saúde, estamos trilhando uma profunda enfermidade espiritual, quando paramos de ouvir a palavra de Deus. Por que devemos ouvir de novo a palavra de Deus? Por que ela e nenhuma outra palavra nos serve de fundamento, de fonte e fio condutor para a nossa vida como igreja? Abra comigo em mais um texto. Consultaremos só mais um texto nesta manhã. Ele encontra-se na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 14. Paulo aqui, na sua carta de despedida ao seu filho na fé, jovem discípulo Timóteo, registrou as seguintes lições. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, seguiremos até o versículo 5 do capítulo seguinte. Disse Paulo: quanto a você, porém, você Timóteo, no caso, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda,
corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Porque a igreja precisa voltar a ouvir as Sagradas Escrituras e pregá-las com toda convicção. Paulo nos dá 3 razões. Vamos a elas. Primeiro, só a palavra de Deus é totalmente suficiente para a nossa salvação. É o que ele diz no versículo 15 do capítulo 3. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, há muitos livros que nós podemos ler e estudar nesta vida, e cada um deles tem o seu proveito, o seu propósito. Se você quiser saber como tornar-se um bom cozinheiro amador, né? Principalmente os homens aqui, precisando se defender numa noite da semana, a esposa chegou tarde, a despensa está repleta, mas a geladeira está cheia. O que nós fazemos? Você consulta um livro, um guia, né? Talvez um Jamie Oliver, um Olivier, não sei, quem tem jeito para isso. Se você quer saber sobre jardinagem, você pesquisa a respeito, leia um bom livro sobre jardinagem. Se você está com problemas nas suas finanças, você pode, né, comprar um Gustavo Cerbasi, quem mais? Quem mais é o consultor lá da CBN? O Mauro Hausfeld da vida. Leia os seus livros, eu tenho alguns deles em casa. Mas só um livro te tornará competente para a salvação. É a Bíblia. Só um livro te dirá quem você realmente é, um pecador. Só um livro te dirá quem pode resolver o problema do pecado. A palavra diz que é Cristo. Só a palavra de Deus diz o que precisamos fazer com os nossos pecados. Precisamos confessá-los e abandoná-los e crer no Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação. Nenhum outro livro nos dirá a verdade sobre quem nós somos e quem pode resolver a miséria da nossa alma. E é por isso que este livro está aberto aqui toda semana, deve estar aberto em suas mãos todos os dias. Porque os colunistas da CBN, Ana Maria Braga, toda manhã na sua televisão, não te dirá quem você realmente é e o que você precisa fazer a respeito. Nós não precisamos de mais uma receita de bolo, mais uma dica financeira. Nós precisamos do Evangelho da salvação, e só a palavra de Deus nos fala do Evangelho. Só há um livro que nos aponta o caminho, e ele é totalmente suficiente para este fim. Segundo, só a Bíblia é inteiramente inspirada e inerrante. Paulo diz isso no versículo 16 do capítulo 3, ele disse: toda a Escritura é inspirada por Deus. De novo, há muitos livros que você pode ler que te inspirem, que podem te comover. Há filmes que você pode assistir, músicas que você pode ouvir, destinos de viagem que você pode conhecer, e todos eles podem te comover, podem te trazer algum enlevo, algum enriquecimento, ok? Mas só um lugar onde você ouvirá a voz de Deus. Eu ouço muita gente dizendo: pastor, eu quero ouvir a voz de Deus, eu preciso ouvir a voz de Deus. Abra a sua Bíblia, porque lá Deus fala. Você nunca estará mais perto de Deus do que quando você estiver de Bíblia aberta e olhos fitos no texto. É lá que Deus fala, porque toda a Escritura é inspirada, soprada por Deus. É a voz de Deus, por intermédio de homens, que Ele separou para registrar essas palavras.
E por ser a voz de Deus, ela é a nossa autoridade suprema e absoluta. Foi isso que os nossos pais da fé reformada nos disseram há 500 anos. Só a Escritura, só as Escrituras sagradas são a nossa autoridade absoluta, inerrante, infalível, impassíveis de erro. Pastor, como é que podemos defender uma coisa dessa hoje em dia? Nós vivemos na época da ciência, pastor, na época das pesquisas tecnológicas. Meus irmãos, a história está repleta de erros de juízo da razão humana. A ciência está sempre redefinindo alguns dos seus parâmetros e suas teorias infalíveis. A razão não é o árbitro perfeito do nosso juízo, nem tampouco as nossas emoções. Porque se há um árbitro infalível na cultura pós-moderna, é o coração. Não é isso que os nossos jovens ouvem em todas as novelinhas? Ouça o seu coração. Não dê ouvidos a mais ninguém, aos seus pais, aos seus pastores. Não, ouça o seu coração. Siga o seu coração, porque o coração não mente. Seu cinto é verdadeiro, e diz a palavra de Deus que o coração é enganoso, sua doença é incurável. Não, o coração não é o árbitro final. Nem o coração humano, nem a mente humana, e nenhum coração ou mente humana. Não! O Papa não é a voz infalível de Deus. E nenhuma tradição cristã o é. Só há uma autoridade, e é a palavra de Deus. É por meio dela que nós medimos todas as demais autoridades. E nós esperaríamos disso da palavra de Deus. Pastor, se essa é verdade, por que nem todos reconhecem a Bíblia como a palavra de Deus? Se ela é inerrante, infalível, por que ela ainda é questionada? Parece um argumento sólido contra as Escrituras. Não é. Porque já que é a palavra de Deus e não a palavra dos homens, não é esperado que a palavra de Deus contrarie a palavra dos homens? Se fosse a palavra de homens, então os homens concordariam sobre esta palavra. Por ser a palavra de Deus e não dos homens, é claro que pessoas humanas, criaturas falíveis como eu e você, discordaremos dela. Mas isso não tira o mérito das Escrituras. Elas são o que são, a voz de Deus. Totalmente suficientes, inteiramente inspiradas e, terceiro, absolutamente necessárias. Versículos 16 e 17 de 2 Timóteo 3. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Jovens, talvez vocês já ouviram, como eu, de colegas, mas a Bíblia é um livro antigo, é um livro imprático, defasado, desatualizado, ele não pode falar aos nossos tempos modernos. É isso que diz a palavra de Deus? O ser humano por acaso mudou em 2000 anos? Ou ele ainda é um pecador, carente da graça de Deus? O pecado por acaso parou de existir no mundo? Ou ainda vemos corrupção, mortes prematuras, violência pelas ruas? O homem mudou, o mundo mudou, a nossa necessidade mudou. Só diz que a Bíblia é um livro irrelevante e imprático quem ainda não leu seriamente. Porque quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu descubro que é um livro prático, atual, para cada dia da minha vida. E é o que a própria Bíblia diz. Ela é útil para o ensino e para a correção, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Ou seja, este não é apenas um manual de resgate da minha alma, é o meu manual de treinamento. É o livro para o qual eu devo ir todos os dias da minha vida para saber o que eu devo crer e como eu devo viver. Me ensina e me corrige, me repreende e me instrui, me forma e me reforma e me transforma. Para quê? Versículo 17. Para que eu seja apto
para que eu esteja preparado para toda boa obra. Ora, se alguém aqui quiser ser um engenheiro, uma melhor professora, tem que se reeducar, tem que se atualizar sempre. Se alguém aqui quer ser um bom discípulo e um melhor crente, tem que ir para onde? Sempre para a palavra. Ela é absolutamente necessária e suficiente para nos tornar aptos para uma vida cristã madura. Por todas essas razões, a total suficiência, a absoluta necessidade e a inteira inspiração da Bíblia, é absolutamente necessário que a igreja priorize a palavra de Deus e nada mais. Ela não precisa de aditivos, a palavra não precisa de acessórios para torná-la mais atraente. Pastor, nós precisamos de mais jovens nesta igreja, pastor. Se a gente assim pendurasse uns acrobatas assim do teto, a gente botasse um tatame, um octógono aqui, desse umas aulas de jiu-jitsu, umas aulas de dança, como outras igrejas no bairro fazem. Poxa, esse lugar se encheria rápido, a gente poderia fazer tanta coisa a mais. Meus irmãos, se nós queremos acrobatas, nós vamos para um circo e não para a igreja. Se queremos aulas de dança e jiu-jitsu, vá para uma academia de ginástica, não vá para a igreja. Mas se nós queremos a palavra de Deus, venhamos para a igreja, porque a igreja é lugar da palavra de Deus e nada mais, sem acréscimos, sem acessórios, sem holofotes, sem gelo seco. A palavra de Deus é suficiente para todos, crianças, jovens, adultos e anciãos. Então, o que determina a saúde e a sobrevivência da igreja é o seu compromisso com a palavra de Deus, desde os tempos dos apóstolos até hoje. Então, a conclusão de Paulo no capítulo 4 não poderia ser mais atual. Timóteo, pregue a palavra, a tempo e fora de tempo, quer te ouçam ou não, quer sintam coceira nos ouvidos e corram para outra igreja onde possam ouvir os mitos e fábulas e todas as doutrinas que mais são agradáveis ao ego humano. Timóteo, cumpra o seu ministério, pregue a palavra, pregue doutrina, faça a obra de um evangelista, Deus fará o resto. A igreja só precisa da palavra, porque a igreja permanece de pé ou cai pela pregação da palavra. Amém? Então, meus irmãos, assim como for a pregação da palavra na igreja, assim será o restante da saúde da igreja. Porque este púlpito aqui é o leme desta congregação, é a bússola deste povo. Se a bússola estiver descompensada, descalibrada, ou o leme estiver danificado ou mal dirigido, toda a igreja estará à deriva. A igreja permanece ou cai pela pregação da palavra de Deus. A palavra é a fonte, o fundamento e o fio condutor da vida da igreja. Porém, será que há um tipo de pregação que melhor conduz à saúde da igreja? Porque não basta ter alguém aqui na frente com a Bíblia aberta pregando por 40, 50 ou 60 minutos, se não estiver fazendo justiça ao texto sagrado. O que temos visto nas igrejas hoje é o tempo do sermão encolhendo e o tempo das atividades inchando. E sermõezinhos, como dizem vários pastores renomados no país, sermõezinhos fazem cristãozinhos. Os sermonetes fazem cristianetes. Sermõezinhos não bastam, 10, 15 minutos de pregação não são suficientes para dar saúde a uma igreja. Quanto mais a igreja se render à palavra, mais Deus acrescentará saúde à igreja. Mas que tipo de pregação? Eu creio que Paulo aponte aqui em algumas direções. Primeiro, se toda a palavra é inspirada por Deus,
Então a pregação que trará maior saúde à igreja é a pregação que cobre toda a palavra de Deus, livro a livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Como bem disse o bispo anglicano J.C. Ryle, no século XIX, é preciso conhecer a Bíblia completa para ser um cristão completo. Então, para a igreja ser completa em sua saúde, ela tem que aprender toda a Bíblia. A pregação que melhor conduz à saúde da igreja se chama pregação expositiva, a exposição das Escrituras, livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para que a igreja seja exposta a todo o conselho de Deus, expondo o que está lá e não impondo aquilo que nós queremos que esteja lá. Nós não chegamos a este lugar para ouvirmos o que nós queremos, nós chegamos aqui para ouvir o que Deus quer falar. Imagine-se num relacionamento, qualquer relacionamento, amizade, namoro, noivado, casamento, em que só uma das partes fala e a outra só ouve. Você diria que este relacionamento é sadio? Ou se você ouvisse do seu par: não, olha, eu só quero ouvir de você o que me agrada, eu não quero críticas, eu não quero ser incomodado, não fale dos meus defeitos, só me diga coisas boas, me elogie sempre que for possível, e se não tiver elogios, fique calado. Esse seria um relacionamento saudável? Você gostaria de estar num relacionamento desse? Sim ou não? Então, por que gostaríamos de estar numa igreja que só fala coisas bonitas e agradáveis, coisas que afagam o nosso ego, amaciam os nossos ouvidos e nunca nos confrontam com os nossos pecados, com as nossas misérias e mazelas? Se é Deus quem está falando aqui, nós precisamos ouvi-lo em toda a sua palavra, do início ao fim. Pregação expositiva é a pregação que conduz à saúde da igreja, mas também pregação evangélica, verdadeiramente evangélica. Por quê? Se as Escrituras são sábias para nos tornar salvos, mediante a fé em Cristo, então nós precisamos ouvir o Evangelho todas as vezes que nos reunimos como igreja, porque o Evangelho é a mensagem central das Escrituras. O verdadeiro Evangelho, não o falso Evangelho, não o Evangelho falso da prosperidade e do bem-estar, não o evangelho terapêutico, não o evangelho de autoajuda, não o evangelho moralista. 10 passos para um casamento feliz, 7 passos para uma carreira dos sonhos, a corrente da prosperidade em 7 semanas. É o evangelho tabajara, seus problemas acabaram. Não. A pregação que dará saúde à igreja é a pregação verdadeiramente evangélica, do evangelho da graça de Deus a pecadores miseráveis que precisam de perdão, arrependimento e santidade. Essa é a pregação que trará saúde aos nossos ossos. E por fim, a pregação que seja tanto teológica como prática, que fale sobre Deus e fale sobre nós, que fale abertamente sobre a santidade, a justiça e o amor de Deus por pecadores miseráveis como eu e você, a fim de que sigamos um novo caminho em Cristo. Como bem disse Charles Simeon, expositor fiel da palavra na Inglaterra, no século XVIII, ele disse que a fiel pregação da palavra exalta a Deus, humilha o pecador e promove a santidade. Todas as vezes que eu vier aqui ouvir a palavra, eu quero que Deus seja exaltado, que eu seja humilhado e que minha vida avance em santidade, mostrando quem Deus é, quem eu sou e como eu devo viver. Meus irmãos, se nós desejamos ser uma igreja saudável, se esta será uma igreja saudável, o que a palavra de Deus exige de nós? 3 coisas para fecharmos. Primeiro, que todos os membros desta casa, os em potencial e aqueles que já foram reconhecidos como tanto, todos tenham um compromisso com a oração pelo ensino da palavra nesta igreja. Que oremos pelo nosso bispo e os pastores que nos pregam a palavra deste púlpito,
por cada professor de igrejinha e cada professora, cada discipulador, cada conselheiro, cada mentor, para que nunca, nunca, nunca nos desviemos da verdade. Porque se o inimigo tão somente conseguir desviar este leme, 1 grau que seja, do nosso norte, o resto da igreja se desviará. Todos aqui oram pelos pregadores e professores desta igreja. Oram para que nós sejamos fiéis. Todos os que manejam a palavra, que sejam professores fiéis e tementes a Deus, falando como quem transmite a palavra de Deus e não os conselhos dos homens. Oram para que Deus tire o sono do pregador de segunda a sábado, para que domingo ele esteja aqui falando da parte de Deus. É o nosso primeiro compromisso. Orar pelo púlpito, pela escola bíblica, pela igreja de gente pequena, por todos que ministram a palavra. Segundo, a palavra exige de nós um compromisso de estudo e aprendizado sério das Escrituras Sagradas. Uma andorinha não faz verão. Um pregador estudando a Bíblia não faz uma igreja saudável. Se os irmãos não estiverem estudando a Bíblia comigo durante a semana, o que nós fazemos aqui domingo já está fadado ao fracasso. Cairá em ouvidos ocos, tapados, obstruídos. Se os irmãos se alimentaram de internet, YouTube, Facebook, Twitter ao longo da semana e chegaram aqui para ouvir a voz de Deus, não conseguiram ouvir a voz de Deus, porque suas mentes e corações já estarão saturados. É que nem tentar dissolver açúcar numa xícara de café que já foi adoçada. Você pode acrescentar quanto açúcar for, não dissolverá. Por quê? Ponto de saturação. A maioria dos crentes já chegou no seu ponto de saturação do mundo. Não importa quantas vezes ouvirem a palavra, não absorverão nada. Estão cheios do mundo, vazios de Deus, não conseguirão ouvir a voz de Deus aqui, quando ela for pregada, mesmo que fielmente deste púlpito. É hora de nos esvaziarmos do mundo, deixarmos o YouTube, Facebook de lado, novelas, jornais, telenoticiários, porque se estivermos cheios do mundo, nunca conseguiremos ouvir a voz de Deus aqui. E não tente ouvir a voz de Deus tendo visto a volta de aquecimento da Fórmula 1 antes de sair de casa para o culto, nem o último gol do Campeonato Brasileiro antes de chegar no culto. Você estará aqui e sua mente estará lá, na pista de corrida, no campo de futebol. Quem quer ouvir a voz de Deus, se prepara para ouvir a voz de Deus. Porque se Deus estiver falando aqui, ai de nós se não ouvirmos e não obedecermos. O que deveria ser uma palavra de salvação pode se tornar uma palavra de juízo. Eu não lhes falei? Eu não lhes disse? Meus irmãos, é hora de desligar a TV, de desligar o computador, tablet, iPad, iPhone e abrir a palavra de Deus em nosso quarto, em nossas famílias, culto doméstico, escola bíblica dominical. Só não cresce na palavra nesta igreja quem não quer, porque as oportunidades estão aí para ouvirmos a voz de Deus e crescermos como povo de Deus. Nós, nossos filhos, jovens, adultos, anciãos, todos precisamos ouvir a voz de Deus e estudá-la com seriedade. E por fim, precisamos assumir um compromisso seríssimo de nos dedicarmos e nos submetermos à palavra, de não só estudá-la e ouvi-la, mas de praticá-la, porque elas são a nossa vida. Então, meus irmãos, não importa o que dizem os especialistas. A saúde da igreja não se mede pelo seu prédio,
pelo tamanho do povo, pelo número de posses, nem pelos seus programas, nem pela popularidade do pregador, nem pela penetração na mídia, muito menos pela pirotecnia do culto. A saúde da igreja se mede pelo seu compromisso com a palavra de Deus e nada mais. Porque é ela que sustentará a vida e o vigor deste povo. E é por ela que teremos acesso à palavra viva, Jesus Cristo, que veio nos dar vida abundante. Vamos orar. Senhor bendito, se hoje ouvimos a Tua voz neste lugar, ajude-nos, Senhor, para que não endureçamos o nosso coração, porque ouvimos de Ti nesta manhã, da Tua palavra santa, soberana, inspirada, inerrante, infalível, suficiente e necessária para as nossas vidas. Perdoe-nos, Senhor, nossa negligência, nossa omissão. Perdoe-nos, Senhor, por não darmos a devida atenção e dedicação às Sagradas Escrituras, por darmos tanta atenção ao mundo, aos seus comerciais, suas chamadas, seus programas e passatempos, e darmos tão pouco atenção para Ti e para a Tua santa palavra. Tem misericórdia de nós, dos nossos filhos, das nossas casas aqui representadas. Tem misericórdia desta igreja e de todos os responsáveis pelo ministério de ensino desta casa. Dá-nos um santo temor, para que ao falarmos da palavra, falemos como quem transmite a palavra de Deus e não a palavra dos homens. E venha sobre esta igreja com um santo temor, Senhor, para que ao abrirmos este livro entendamos que é o Senhor que nos fala e não homens. É o Senhor que nos fala aqui. Ó Senhor, ajude-nos a sermos incessantes em nossas orações por esta igreja, pela saúde e vigor espiritual desta casa, pela sua fidelidade na ministração da palavra e pela nossa fidelidade crescente na obediência às Sagradas Escrituras. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, da nossa frieza, nossa apatia, nossa acomodação carnal, nossa preguiça mundana, e dá-nos fome e sede de Ti, fome e sede da palavra, fome e sede de ouvir a Tua voz. Ó Senhor, se houver entre nós aqueles que estão ouvindo a Tua voz pela primeira vez nesta manhã, que seja a primeira de muitas, e que não deixem mais de ouvir e seguir a Tua voz pelo restante dos seus dias, nós Te suplicamos. Que esta voz ecoe, Senhor, em nossos lares e no coração dos nossos filhos, para que eles também Te obedeçam e Te sigam com arrependimento e fé. E Te daremos por isso toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Cristo Jesus. Que todos que assim concordam digam amém.